Bom, bora lá, LeetCode 118, triângulo de Pascal, dificuldade fácil. Tá? A gente vai fazer uma função que o parâmetro que vai ser passado vai ser um número inteiro da quantidade de linhas que tem no triângulo de Pascal. Tá? O que seria um triângulo de Pascal? É basicamente o seguinte: as extremidades desse triângulo vão ser 1. Tá? É um triângulo com n linhas e com n células em sua composição. Então, por exemplo, aqui na primeira linha ele tem 1. Na segunda linha ele tem 2 células, na terceira linha ele tem 3 células, na quarta linha tem 4 células, na quinta linha tem 5 células e assim por diante, certo? E o funcionamento dele é o seguinte: as extremidades é sempre 1, ou seja, o primeiro número da linha e o último número da linha é 1. Mas os números que ainda precisam ser preenchidos, como que funciona? A gente vai fazer a soma dos dois números que estão acima do nível dele para preencher esse valor. Por exemplo, aqui mesmo ele já mostra que o número 2 nessa célula se deve pelo fato que na linha anterior, os dois números acima da posição dele é a soma de 1 mais 1, que vai dar 2. Tá? Então a mesma coisa aqui, que seria 1 mais 2, 3. O resultado da célula é os dois números acima dele, sendo da posição anterior e da posição posterior. Tá? Nessa solução, ele é muito mais uma questão de lógica, tá? Do que algum segmento de padrão de LeetCode. Como que vai funcionar? Aqui, por exemplo, que é passado o parâmetro 5, ele vai ter 5 linhas, e é para a gente retornar uma lista, né, de listas. Então, por exemplo, na primeira lista, ele representa primeira linha. Na segunda lista, ele representa a segunda linha. Na terceira lista, ele representa a terceira linha e assim por diante. Tá? Então, aqui é a quarta linha, né? E aqui é a quinta linha. Bom, primeiramente perceba o seguinte: os números das extremidades são sempre 1. Ou seja, quando for o primeiro número do vetor, ou o enésimo número do vetor, ou seja, da linha, tá? O número sempre vai ser 1. Tá? Então, aqui, por exemplo, o primeiro e o último número é 1. Esse aqui é só uma linha, né? Então é só uma posição, então é 1. Aqui ele é sempre 1. Aqui também é 1. Então, a última posição e a primeira posição é sempre 1. O que faz com que só a partir da terceira linha para baixo que a gente vai ter que fazer essa análise. Tá? Mas de qualquer maneira, imagina o seguinte: tenta visualizar as linhas como se fossem vetores que nem aqui embaixo. Certo? Então, aqui, nessa primeira posição aqui, você concorda comigo que isso daqui seria a posição 0 do vetor, certo? E aqui seria a posição 1, e aqui seria a posição 2, certo? Aqui é a mesma coisa, 0, 1, 2 e 3. Como que a gente vai fazer o cálculo? A gente vai pegar a linha anterior aqui, ou seja, se a gente está na terceira linha aqui, a gente vai pegar o vetor anterior, ou a lista anterior, certo? E pegar a posição do número atual, esse aqui é a posição 1 da nossa lista, tá? Então a gente vai pegar esse número aqui, porque esse aqui está na posição 1, e pegar o número da posição 1 menos 1. Então seria esse aqui, certo? Ou seja, a gente vai fazer a seguinte lógica: a gente vai pegar na posição atual, a gente vai pegar o número da posição aqui, tá? Então nesse caso aqui seria o 3, e a gente vai pegar o número que está na posição da linha anterior e com o número da posição anterior. Tá? Então vai ser assim o cálculo. Então, se você for seguir esse padrão, você consegue perceber que é sempre isso. Então, nessa posição aqui, a gente vai pegar o número 2 e o número 1. Por quê? Porque a gente está na posição 2 desse vetor, e o número da posição 2 é o 1, e o número da posição 1 é o 2. Certo? E se for extremidade, né, ou seja, se for o primeiro número e o último número, é simplesmente 1. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar o número da posição anterior, que seria o 3, e o número da posição antes do 3, que seria 1. Então a mesma coisa aqui no número 6, tá? A gente vai pegar o número da posição aqui, na mesma posição da linha anterior, que seria o 3, e o número da posição do 3 menos 1, que seria esse outro 3 aqui. Aí no 4 a mesma questão, então a gente vai pegar o número da posição anterior, que seria esse aqui, e o número da posição anterior menos 1, que seria esse 3 aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer o código, mas é o seguinte: eu vou fazer uma lista de inteiros, tá? E eu vou chamar ele aqui de matriz. Declarar ele aqui. Aqui eu estou usando Java, mas pode utilizar qualquer outra linguagem de programação, que a lógica vai ser o mesmo. Tá? A gente vai ter duas variáveis aqui, que seria o i, tá? E o j. O que cada um seria responsável? O i, a gente vai fazer a inserção de valores a partir do número de linhas. Tá? O i seria responsável pelo número de linhas, e o j seria a coluna da linha. Tá? Então eu vou declarar aqui uma estrutura de repetição. O i vai inicializar como 0 até acabar todas as linhas, que é o parâmetro que é passado na função, certo? Então aqui i mais mais, certo? E qual que vai ser o ponto? A cada linha criada, a gente vai ter que fazer um vetor, certo? Que seria uma lista que a gente vai colocar dentro dessa lista que a gente declarou em cima, tá? Então aqui ele seria o vetor, e a gente vai declarar ele aqui como um array list mesmo, certo? Então aqui seria a matriz, e aqui seria o vetor que a gente vai colocar nas matrizes por cada linha.
Tá? Então, como que a gente vai colocar os valores dentro desse vetor? A gente vai fazer uma outra estrutura de repetição que é o seguinte. Vai ser controlado pelo J. Tá? Então, o J vai começar na primeira coluna. Tá? Enquanto o J for menor ou igual ao número da linha, a gente vai adicionar o J. Certo? Qual que vai ser a condição aqui? Se for a primeira coluna, ou seja, se J for igual a zero, ou o J for igual ao número da linha, ou seja, a última posição, certo? A gente vai adicionar 1. Justamente pelo fato que o primeiro elemento e o último elemento a gente sempre adiciona 1. Ele é 1 fixo, certo? Bom, se não for o número 1, qual que vai ser a segunda condição, tá? Que a gente vai adicionar os outros números. Vai ser o seguinte, a gente vai adicionar um número, tá? Em que é do número da matriz, tá? A gente vai pegar o quê? O que que a gente vai pegar? A gente vai pegar a linha anterior, tá? Então seria o i menos 1. A gente vai pegar a linha anterior da coluna anterior, que seria j menos 1, certo? E o que que a gente vai fazer? A gente vai somar com a coluna da linha anterior da posição atual. Então a gente vai somar a célula anterior, menos 1, com a célula anterior. Bom, depois disso, a gente simplesmente vai adicionar aqui o vetor da nossa matriz, para assim continuar o ciclo de adicionar mais células nas linhas. Tá? E com isso, a gente simplesmente retorna a nossa matriz. Então vamos executar aqui e... Certo? É isso.